Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FolhaCast, o podcast da Folha da Mulher. Eu sou Kátia Velo, artista visual, colunista cultural e apresentadora do FolhaCast. O objetivo principal do FolhaCast é contar histórias inspiradoras de pessoas reais. E hoje temos duas convidadas especiais aqui, a Regiane e a Cíntia. Muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o convite. Obrigada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre vocês, só um pouquinho, só para o pessoal conhecer um pouco vocês. Esse é o 4º episódio aqui do FolhaCast, então é um prazer estar aqui com vocês, que a gente tenha um momento muito agradável e que você que está aí do outro lado possa se inspirar nas dicas, nas sugestões, nas histórias. Então, vou apresentar um pouquinho cada uma. Cíntia Albuquerque, musicoterapeuta, artista e idealizadora do Aurora Paraná, com um olhar profundo sobre o cuidado emocional por meio de terapias integrativas. Isso. E Regiane Piscorsi, é isso? Piscorsi. Ai, que chique, meu Deus do céu! Mas é duro que para todo mundo que você fala o nome tem que explicar, né? Na verdade, não. Como você escreve aí, ó. Piscorsi. Ai, muito simples. Da mesma maneira. Muito fácil, da mesma maneira. Não é não, é difícil. Porque dá um trava-língua assim, mas Eu sempre preciso soletrar. Ah, bom, pensei que era do jeito que ela falou, pensei que só eu que não ia conseguir falar. Mas Regiane, empreendedora, proprietária da Bela Fit, trabalha a imagem feminina para além da estética, com foco em identidade e autoconfiança. Então, sejam muito bem-vindas. O que eu acho muito bacana aqui, da proposta, inclusive, do FolhaCast, é que temos aqui duas pessoas que podem parecer que são propostas totalmente diferentes, mas não. Ao contrário. A Cíntia trabalha mais esse lado interior, com aromas, com músicas, a gente vai conversar um pouquinho mais. E você, Regiane, tem essa proposta da parte externa, mas não é só roupa. Não vamos falar só sobre roupa. Vamos falar sobre autoestima, sobre até um bom humor, como a gente sobre redes sociais. Então, para que a gente possa estar realmente inteira, a gente tem que trabalhar esses dois lados, esses dois universos. E a gente vai aprendendo uma com a outra a equilibrar esses universos. Então, eu vou perguntar aqui para você primeiro, Cíntia. Eu, por exemplo, amo música. Acho que música, ela realmente nos traz um estado de espírito que a gente se emociona, a gente chora, dependendo do que a gente ouve também, né? Porque tem umas coisas que eu falo, em que momento a gente perdeu essa conexão tão especial com a música, né? E aí, como que é esse seu processo com a música? Você sempre gostou de ouvir música? Como a música te tocou? Eu tenho uma história muito bonita de quando eu era criança bem pequena e meu pai me ensinou a assoviar. Ah, que máximo! E o pai ouvia muito samba enredo, nossa família é do Rio de Janeiro. E samba enredo, Djavan, ele tinha umas referências ótimas, James Taylor. Então, e assoviava muito. E quando eu consegui assoviar pela primeira vez, criança, pitica, eu fiquei encantada, né? Porque parecia que era um mundo novo se abrindo da música que eu conseguia produzir, da musicalidade que o meu corpo tinha. Então, foi ali que a minha história com a música, de fato, começou. E depois eu, aos 15 anos, aprendi a tocar violão. Depois fui estudar flauta e não parei nunca mais de estudar instrumento e graduei em musicoterapia. Vim do Rio para o Paraná, porque passei no vestibular da Unespar, na época era FAP, Faculdade de Artes do Paraná, e vim fazer a faculdade de musicoterapia lá, e encantada pela potência que a música tem de mobilizar as pessoas, A gente sempre acha que a música é algo... é só uma musiquinha, mas não. A música tem uma capacidade de mobilizar a gente profundamente, de acessar o nosso mundo interno, o nosso inconsciente, de forma que a gente não controla. A emoção chega, por mais que a gente tente travar e segurar, a música vai. Não é toda música, para cada pessoa vai ser um tipo de música diferente, vai ser aquilo que está ligado à sua identidade musical. Mas a música alcança as pessoas. Eu pude viver isso ao longo de 15 anos, trabalhando na saúde mental em hospitais psiquiátricos da cidade de Curitiba, né?
e eu vi coisas extraordinárias, vivi coisas extraordinárias a partir do fazer musical conjunto, né? Então eu sou encantada não só pela musicoterapia, mas principalmente pela musicoterapia, mas eu sou uma encantada pelas práticas integrativas e pelo quanto que o cuidado não convencional, ele também leva a gente a um estado de bem-estar. Sim, né? Mas eu acho que fala assim sobre, por exemplo, musicoterapia, que tem realmente toda essa expressividade, essa força. Inclusive, eu já vi há muito tempo atrás, você falando agora eu me recordei, de pessoas que estavam em estado quase vegetativo, ou haviam perdido a memória, perdido parte do cérebro e com músicas começaram a resgatar, às vezes até um hino do time, coisas assim. Mas infelizmente a impressão que eu tenho é que todo esse trabalho não é ainda tão levado a sério quanto poderia, né? Porque às vezes é uma coisa que, música. Não, e ela realmente tem essa força, essa capacidade e seria tão mais prático, objetivo, e se fosse realmente, tivesse mais, por exemplo, os hospitais, as escolas, que todo lugar poderia trabalhar, né? Exatamente. Terapia. Eu, de uma certa forma, em casa, eu tento trabalhar um pouco comigo. De manhã, a primeira coisa que eu faço, enquanto eu estou fazendo café, eu ponho sempre alguma música clássica. Já escolhi até a música que quando eu morrer, que eu sinto que eu não escuto aquela música, um abaixo, ó. Quando eu morrer, eu tô entrando no céu com aquela música. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso com a musicoterapia. Eu acho que é isso que está faltando para realmente ter esse impacto na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas, tem gente que fala assim, eu não gosto de tal tipo de música, por exemplo, música clássica. Mas você ouve música, assiste filme de super-herói, o que tem lá? Música clássica, sim. É ela que dá todo um personagem também. Então, o clima, né, do que está acontecendo na cena. Eu lembro que eu dei uma vez um trabalho para os meus alunos que era eles pegarem cenas de filmes e mudar a música, né? Então, muda completamente, né? Então, acho que isso é muito interessante e a gente tem que ter mais atenção. E por falar em música, vou fazer uma pergunta aqui para a Regiane, porque eu vejo que você também, nas suas postagens, uma coisa que eu acho muito legal, Regiane, assim, para mim é uma coisa muito importante, as pessoas, o bom humor, o humor aplicado de uma maneira correta, eu acredito, é um sinal de inteligência, sabe? Porque entre o sarcasmo e o deboche, o humor aplicado da maneira certa, ele tem uma sofisticação, sabe, da inteligência, é isso que eu penso. E você trabalha de uma forma muito leve no seu Instagram, brincando, até porque eu mesma tinha até um certo, mas eu faço exercícios físicos, né, embora a minha ideia de atividade física, sinceramente, era assim, academia é como se fosse aquela cena do filme Papillon carregando pedra, sabe? É prisão perpétua. Mas, aos poucos, com o incentivo do marido e tudo mais, eu comecei a fazer atividade física. E a ideia que eu tinha é que colocou uma camiseta velha e uma bermuda, a gente vai para academia. E aí você, com as suas postagens mostrando, porque não é só uma questão de... Quando você coloca uma roupa para determinada atividade, aquilo te motiva também, né? E eu vejo que você escolhe muito bem também a questão das músicas, isso tudo está integrado ali nas suas postagens, mas eu queria que você falasse principalmente como a mulher, ao vestir-se, até mesmo por uma atividade física, que eu mesma achava que qualquer coisa basta, já estou fazendo muito indo para atividade física. Não me cobrem isso. Mas realmente acho que tenha resultado até talvez na própria atividade. Então, você sabe que eu me encontrei nesse mundo de academia, para vender roupa fitness na pandemia, né? Então a pandemia acabou eu trabalhava na área da beleza, então eu sempre trabalhei com sonhos, né? Então sempre, eu sou formada em turismo, nada a ver, então eu trabalhava com sonhos, já que o que é o turismo, né? O sonho das pessoas. O que é a academia
ela trouxe assim para mim, usando aí o exemplo da Cíntia, da música, ela me trouxe de volta para minha essência. Que bacana, tá vendo? Porque o que eu descobri indo para academia? Eu descobri que eu gostava de ir vestida com uma roupa bonita porque eu me sentia bem, não era pro outro. Sim. Nunca é sobre o que o outro tá, como o outro está te enxergando, mas como eu estou me enxergando, como eu me enxergo por fora e por dentro. E aí, lá na academia, eu não sabia isso, eu descobri que eu colocando um fone de ouvido e não ouvindo nada que tá em volta ali de mim, só focando no meu treino e ouvindo as músicas que eu gosto, que são minhas referências lá de quando eu tinha 10, 12, 14, que eu acredito que é quando a gente começa a criar vínculo, né, com aquilo que você vai se identificar, com o tipo de música que você vai se identificar na tua vida adulta. E aquilo fez com que eu me encontrasse. Então, eu chego na academia e não é nem sobre a roupa, é sobre o meu interior, porque o que eu tô ouvindo no meu fone me deixa tão assim... eu me reencontrei, sabe? A Regiane tá aqui fora, mas o importante é o que tá aqui dentro, que eu tô ouvindo aqui. Então tem tudo a ver mesmo, né? Essa conexão que você tá fazendo entre a Cíntia e eu sobre música e sobre atividade física, porque é assim que eu me senti e assim que eu me reencontrei. Tá vendo? Se você tá com preguiça de ir pra academia, use fones, prepare a sua playlist de musiquinhas Que gosta. né, que gosta. Que gosta. Que gosta, tem que ser assim. Eu consigo, claro, ouvir lá uma outra música que eu vou testar essa aqui para ver se eu gosto. As primeiras 10 palavras ali ou me prende ou já passo para a próxima. E é muito interessante quando você falou essa questão de motivar, né? Quando você está ouvindo a música, porque é uma questão de foco também. Você sabe que eu li bastante tempo atrás, eu sempre vou estar trazendo isso, que eu gosto muito de ler, sou uma pessoa muito curiosa, né? E foi feita uma pesquisa há bastante tempo atrás num hotel e com o pessoal que trabalha, as camareiras, as pessoas. E aí fizeram exames físicos e viram que tinha várias coisas que não estavam muito legal, com relação ao colesterol, às vezes diabetes e tal. Só que aí explicaram para elas que o exercício que elas faziam contribuía para tais e tais coisas. Na hora que elas tomaram ciência disso, fizeram os exames 3, que aí elas estavam fazendo aquelas atividades à mesa, limpando um banheiro, arrumando uma cama, mas conscientes. Então isso mudou tudo. Então, eu acho assim que tem esse lado também de você estar presente, prestando atenção no que você está fazendo. Exatamente. E a música ali faz com que a gente realmente tenha esse foco. E eu digo assim, não só na academia, em casa, por exemplo. Você falou, né, que você acorda e você gosta de colocar uma música e tal, para focar no teu dia ali, para tomar o teu café. Eu, para fazer coisas em casa, eu vou lavar um banheiro, para eu me focar, para ficar do jeito que eu gosto, para não fazer de qualquer jeito ali rapidinho. Mesma coisa, coloco a música ali, foco no que eu tô ouvindo, ou coloco um podcast de algum tema, algum interesse, né, seu. FolhaCast. e faz ali, foca no que você tá fazendo e ouvindo, né, o ouvir aquilo que te agrada, aquilo que você gosta, que tudo flui. Com certeza, eu acho que essa coisa da música, e a gente acaba, às vezes, ouvindo algumas coisas, não é uma escolha. Eu acho que é bacana isso de falar, da importância da gente realmente ter esse cuidado dessa escolha, porque de repente a gente começa a ficar no automático até nas escolhas da música, e a gente não presta atenção. Então, que a gente possa realmente ter mais esse cuidado, essa atenção. Comecem a ouvir coisas que vocês não estão acostumados, não é mesmo? Sim, a música ela é uma ferramenta de bem-estar, né? Sim. E a gente tem essa ideia de que quanto mais elaborada a música, mais ela trabalha coisas na gente. Mas a música que vai te tocar de fato é aquela música que está ligada à sua identidade. Então, a música clássica, como você comentou, ela não é muito da nossa cultura popular.
mas ela é muito presente. A gente tem Villa-Lobos, a gente tem Carlos Gomes, grandes musicistas, grandes compositores, maestros, mas é muito interessante que a gente ouça no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquilo que realmente faz bem pra gente, aquilo que realmente diz quem a gente é, aquilo que conta a nossa história. Agora, se abrir para o novo e conhecer outras realidades, outras possibilidades a partir da música também é muito interessante. Você falou da questão de tratar o Alzheimer, né, com a musicoterapia. Isso é muito estudado, principalmente pela neuromusicoterapia, porque o nosso cérebro tem uma plasticidade. O neurônio, ele, embora seja uma célula que não se regenere, o nosso cérebro é capaz de fazer outros caminhos para realizar a mesma ação, tanto motoramente quanto psiquicamente, emocionalmente, né? Então, quando a gente trabalha com uma pessoa que está em um processo de perda cognitiva, de demência, de Alzheimer, o próprio Parkinson, né? A gente estimulando, fazendo uma anamnese, como que foi a história dessa pessoa, a história pregressa com a música, estudando um pouco a vida dessa pessoa, a gente compreende que essa música que está guardada em vários compartimentos neuronais, em várias regiões do cérebro, quando a gente ativa, quando a gente alcança essa música que é daquela pessoa, que conversa com ela, a gente traz a possibilidade de outros caminhos, de outras sinapses, de outros caminhos neuronais. Então é um recurso muito potente, poderoso para desenvolver a fala, para resgatar a memória, para coordenar a motricidade, por exemplo. Por que os militares utilizam uma música que é no compasso 2/4, geralmente, super demarcada? Porque isso facilita a marcha, isso facilita o movimento, né? Então, a música, ela tá com a gente no cotidiano de diversas maneiras. Ela é uma ferramenta de bem-estar, mas quando a gente tem um musicoterapeuta, um profissional da música que estudou desde o desenvolvimento humano até as teorias da musicoterapia, a gente consegue fazer uma intervenção com essa pessoa e oferecer um estado de cuidado, de bem-estar, de desenvolvimento emocional, motor, psíquico, que alcança, não tem limite, alcança o resultado que a gente estabelecer no processo, né? Que bacana. Isso é a música. Então tem um poder assim extraordinário que a gente às vezes nem reconhece tanto e a gente precisa realmente estimular. E por falar, falou em emoção, né? Eu acho que a gente pode também fazer uma pergunta agora para você, Regiane, que eu fiquei pensando aqui enquanto a Cintia estava falando. Você, nas suas redes sociais, que você posta sempre toda bonitona, algumas coisas engraçadas, como você lida com essa a exposição no sentido de, às vezes tem críticas ou comentários, tem que estar muito bem preparada para isso, né? Como que você lida com isso? Eu acredito que eu ainda não estou no nível de fama que tenha isso ainda, os haters, né, que chamam de haters, mas sempre tem, né, tem uma crítica, tem ai, você tá ridícula, se enxerga, mas... Sério? Sim, mas eu sempre penso que o que a pessoa tá falando é o que tá dentro dela. Perfeito. Não é o que tá dentro, né? Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero passar, eu sei a minha essência, eu sei o quão leve aquilo foi pra mim. Exatamente. Então, não é sobre o que a crítica que a pessoa tá fazendo, é sobre o que eu realmente tô passando com verdade. Sim. E quem consegue enxergar a verdade vai achar engraçado, vai se conectar com aquilo, vai achar legal, vai achar divertido, né? Eu consigo. O que eu percebo quando eu vejo os seus vídeos é que você está se divertindo. Primeira coisa que você fez é para você mesma. Sim. Né? Então, acho muito importante a gente passar essa informação. Faça para você. Porque, olha, vamos falar bem a verdade. De qualquer forma, vão falar. Ou bem ou mal. Exatamente. E não existe mais. Então, primeira coisa, você tá feliz? Gostou? Faça. Não é algo que tá ofendendo. Isso, não faz mal para ninguém. Não tá fazendo mal para ninguém. Eu acho que é esse que tem que ser o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem que se divertir,
buscar sempre trazer uma mensagem positiva, que seja através do humor, através da música, porque é nosso dia a dia, né? As redes sociais estão muito ligadas ao nosso dia a dia, então a gente quer passar essa mensagem, quer passar essa informação, mas de forma leve, de forma agradável. Principalmente eu vi também, você também é mãe atípica, né? Uhum. Então acho que mostrar que você tem todo esse trabalho é muito importante também, né? Para que as mães se identifiquem. Porque às vezes fica só em função de um trabalho que não é fácil. Sim. Mas como falamos no episódio anterior, podcast, o episódio 3, quem cuida também precisa ser cuidado. Principalmente, né? Quem cuida precisa para poder cuidar melhor, né? É a história das máscaras que caem do avião. Sim. Você primeiro coloca em você. Na gente. Para depois poder cuidar, senão você fica... Isso. Você desmaia. Como você vai dar o que você não tem? Não é? Se você desmaiar, como que você vai conseguir? Exatamente. Na maternidade atípica, a exigência é maior, né? Toda maternidade é exigente, mas a maternidade atípica, a exigência é maior e passa por toda essa questão dos haters, mas de uma forma muito autorizada, socialmente autorizada. Eu posso criticar aquela mãe porque ela age assim, mas você não sabe o que está se passando naquele cotidiano, naquela necessidade. Quando uma criança é atípica, principalmente quando é dos níveis mais leves de autismo, por exemplo, de TDAH, a gente tem toda uma questão de que essa criança é mimada, né? Então tem todo um discurso pronto que sempre desmerece a mãe, a cuidadora principal, essa mulher que está se doando tanto, que está fazendo o seu melhor, que na maioria das vezes está tão sobrecarregada, né? Tão sem apoio. Então a gente tem aí a questão das mídias sociais também, que muitas vezes engessam um padrão de funcionamento irreal. Então, acho muito importante que a gente possa ocupar as redes sociais falando da nossa realidade, né? Falando de uma vida que não é de plástico, de uma vida que está acontecendo com as suas dores e com as suas alegrias, com os seus prazeres, né? Então, muito importante você tocar nisso, porque eu sei que tem muita mãe assistindo a gente, muita mãe atípica principalmente, né? E o meu trabalho na Aurora também é fortalecer essas mães e possibilitar que elas participem de atividades terapêuticas e de atividades físicas, enfim, que elas tenham um momento para elas, com o seu filho tendo suporte também de um profissional, porque muitas vezes a mãe deixa de participar de algo porque não tem com quem deixar a criança, especialmente se for uma criança atípica, neuroatípica. Então, o meu trabalho também considera isso a partir da minha vivência, da minha realidade, né? E do quanto foi difícil estruturar nos primeiros anos do meu filho, difícil estruturar uma rotina que incluísse cuidado para mim, né? Por mais que eu seja terapeuta da saúde mental, né? Por mais que eu lide com isso diariamente há muitos anos. Então, é muito importante que a gente possa oferecer apoio, escuta e espaço para que as mulheres, mães principalmente, e mães atípicas mais principalmente ainda, para que essas mulheres tenham um momento para si, um momento de cuidado, que elas possam usar a roupa que elas gostam, uma roupa confortável, uma roupa que ela se sinta bem e à vontade, e praticar algo que traga prazer. A gente precisa lembrar que o prazer é fundamental na vida, né? O prazer de ser quem se é, o prazer de vestir o que se gosta, de ouvir o que se gosta, ouvir sobre quem a gente é, né? Então, essa iniciativa do podcast, do FolhaCast, é muito importante para que a gente se manifeste enquanto mulheres reais, enquanto pessoas que estão atravessando muitas questões diversas, diferentes, e que a gente pode partilhar aqui e alcançar outras pessoas que podem se identificar, que podem acrescentar, fazer voz, fazer força no nosso coro, né? Pra gente criar uma sinfonia de cuidado, de escuta, de acolhimento e de bem-estar, né? Exatamente. Cíntia, o objetivo do FolhaCast é exatamente esse. Porque a gente tem que trazer pessoas próximas, com realidade, que sejam pessoas de verdade. Sim. Porque a gente está tudo muito plastificado, tudo muito falso, né? Inclusive sobre essa coisa do cuidado, de fazer atividade física, ouvir música, de cuidar de filhos, de ter terapia. Eu gostei demais do artigo que você escreveu da Folha da Mulher esse mês, né? Sobre deixar. Tem coisas que a gente realmente
como outono, né? Você fez inclusive essa comparação que é linda, né? Porque a natureza nos ensina várias coisas. É só a gente, com calma, com carinho, observar a natureza que a gente vai tendo esses insights. E o outono é justamente isso, né? Esse deixar. Eu gostei demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o artigo, o que te motivou, de repente, a escrever. E justamente, né? Como é um olhar muito... Não é só o vestir. É muito além disso. Porque não adianta também você... pode pôr a melhor roupa para ir para academia ou para sair se você não está bem. Sim. Né? Então esse deixar, porque tudo são questões de escolhas, né? E se a gente não tiver essa oportunidade de deixar algumas coisas, né? Deixar, não dá pra gente carregar uma mala muito pesada, não é mesmo, Regiane? O peso do mundo, né? É. E quando eu pensei, né, para escrever sobre o outono, veio sobre o outono é a minha estação preferida do ano. Ai, que eu também gosto de você. Eu sou apaixonada pelo outono. Só não ganha da primavera. Até já ouvi assim, algumas pessoas falando, porque eu não gosto do outono, porque a árvore lá, né, sem folha, sem flor. Mas eu já enxergo tão diferente. Eu penso assim, é um ciclo, né? É um ciclo que as folhas caíram, né? E vai vir uma próxima estação. Então é você passar pelo processo dos ciclos, né? Então a gente tem que aprender muito com a natureza, tanto de algumas árvores, né? Que de algumas árvores também não caem as folhas, mas da lua, né? Os ciclos da lua também, a lua cheia, a lua crescente, a minguante, e os ciclos da nossa vida. E o outono é sobre a gente enxergar a raiz. O que é mais forte numa árvore? É a raiz, não é? Então é sobre isso, é sobre ser leve e não levar aquilo que tá pesado. Então, o que tá pesado em você, que você quer deixar? Aprende com o outono. Sim, não, achei maravilhoso, achei lindo, poético até, né? Porque eu acho que a gente realmente tem que ter esse olhar. E, na verdade, acho que de acordo com as estações do ano, nós deveríamos mudar tudo, né? Até os horários que a gente trabalha. A gente continua funcionando da mesma maneira, sendo que a natureza muda. Desconectada. A gente totalmente desconectada. Então, os exemplos que ela deu de soltar, essa coisa da raiz. Então, achei muito lindo, muito poético. E aí, falando de planta, de árvore, de raiz, um tema que eu adoro. Eu acho assim muito forte também, que também traz aquela coisa primitiva, são os aromas, né? E você trabalha também com a aromaterapia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo, desse até também umas dicas, porque nós gostamos de dicas, não é mesmo? Bacana. As plantas, elas têm toda uma engenharia química para que se regulem, para que se defendam, para que atraiam os polinizadores. E quando os óleos essenciais surgiram, e isso já faz milênios, né? Quando eles surgiram, a gente teve uma destilação, uma forma de destilar as plantas muito rudimentar, mas isso foi sendo desenvolvido. E hoje a gente tem altas tecnologias de extração de óleos essenciais e grandes estudos também químicos do efeito dos óleos essenciais na gente. Então, por exemplo, quando a gente pensa no óleo essencial de melaleuca, eu adoro. Maravilhoso, né? Para tudo, né? Maravilhoso. Ele tem uma função muito especial na planta, que é proteger a planta dos fungos. Então, assim como ele protege as plantas dos fungos, ele pode proteger a gente também. A gente tem, por exemplo, o óleo de ylang-ylang, que é um que é pouquíssimo falado, mas que é muito especial, especialmente para gente que é mulher. Que é a questão da atração daquilo que a gente deseja, dessa potência do desejo na vida, de atrair o leve, de atrair o bonito, né? Então, o aroma do ylang-ylang, ele é feito para cativar os polinizadores. Então, quando a gente aplica esse aroma na gente, o efeito também não muda, né? Então, a gente cativa os polinizadores. E o que poliniza a gente na vida, né, gente?
a tranquilidade, o prazer, o bem-estar. Então, o Ylang Ylang, ele é um afrodisíaco potente, principalmente para as mulheres, né? E ele tem outras funções que são de, por exemplo, ajudar a regular a pressão arterial. Os batimentos cardíacos, né? Tem vários estudos já, e isso comprovadamente. A gente tem vários congressos de aromaterapia pelo mundo que trazem o efeito químico-emocional, psicoaromático das plantas, né? Para cuidar da gente. Isso é muito especial, é muito importante. Então, hoje a gente já tem, na França, Soliano, medicamento à base de óleo de lavanda, concentração de lavanda, que é a lavanda mais estudada, né? ela lavanda com a massa estudada, mas que é francesa, é diferente quimicamente da lavanda brasileira. A lavanda brasileira, ela tem um componente comum com o alecrim, então ela já não é tão relaxante, ela é um pouquinho mais ativa, mas a lavanda francesa, ela é uma lavanda que de fato é sedativa do sistema nervoso central. Mas é diferente, é uma sedação diferente de um medicamento cinético feito, produzido no laboratório, né? E fármaco. O óleo essencial, ele vai atuar de forma leve, de forma mais sensível. Mas à medida que a gente aprende a inserir na nossa vida esse pH, ele cuida da gente também. Né? A banda cuida da gente. Eu acho uma delícia, assim, eu tenho vontade, para cada cômodo da casa, gosto de fazer aqueles preparadinhos, né? Sim. Porque a gente entra em casa, sente... Estar em casa já é gostoso, e quando você entra em casa, sente aquele cheiro e fala, ai, que bom que cheguei. Então eu gosto muito de cheiro, por exemplo, de canela, de baunilha, né? E a época do ano também, né? Tem alguns cheiros que a gente gosta mais, alguns cítricos. Os aromas quentes, quentes dessa época. E você gosta de usar óleos essenciais ou aromas? Como que é a sua relação com isso? Eu gosto de perfume. Mas tá ótimo. Mas também E são feitos de óleos que são feitos de óleos essenciais, mas eu coloco um perfume que eu usei quando eu tinha 15 anos. Por quê? Porque lá, com aquela idade, eu lembrei que um momento tão gostoso, e aquilo me traz algo, uma sensação boa, traz mesmo, de leveza. Então eu gosto dos cheiros, adoro cheiros. E que você falou também de ter o cheiro bom em casa, né? Sim. Porque eu não sei pra você, pra mim a minha casa, a minha cama, assim, é tudo de melhor que existe. Então o cheiro é essencial. Que maravilha. Mas é verdade, né? Porque, inclusive, essa coisa de lembrar, não sei se vocês recordam, um tempo atrás, a mãe de alguém que faleceu e pediram no Boticário para relançar aquele perfume da mãe. Não sei se vocês lembram dessa história. Eu ouvi. Né? A gente ouviu alguma coisa, que hoje em dia é tudo assim, a gente lembra assim de alguma coisa de longe, são tantas informações. E ele, na verdade, ele não pediu, ele falou que gostaria muito de sentir novamente aquele perfume, que eu não lembro agora, porque a mãe usava aquele perfume. E aí eles fizeram um lançamento especial na época. Cara, isso com certeza trouxe um conforto. Não, exatamente isso que ele queria. Então, olha como que é importante, mesmo a gente falando sobre perfume, mas como as coisas estão conectadas de uma certa forma, né? Sim, e tem uma importância muito grande da gente buscar aquilo que cuida da gente de outras maneiras, que não apenas as maneiras farmacológicas, né? Então, a gente hoje tem nome para tudo, tem diagnóstico para tudo, tem remédio para tudo, medicação para tudo, e eu acho que a gente precisa se cercar de outros tipos de possibilidades de cuidado e de bem-estar, né? Desde a roupa que a gente veste, até o cheiro que a nossa casa tem, até a música que a gente escuta na academia, para que a gente cultive bem-estar. Para que a gente cultive a nossa presença numa vibração melhor, com os pensamentos mais edificantes mesmo, né? Para que a gente se sinta bem, porque a vida traz muitos desafios, então que a gente se cerque daquilo que cuida, daquilo que é prazeroso. Aconchego, né? A gente tá precisando de amorosidade, aconchego. Eu até tenho uma campanha, acho que você conhece, da campanha Doe uma Flor, né? Que ela, na verdade, ela é bem pequenininha, eu fiz para mim. Tem o apoio da Folha da Mulher, né?
da Savana, que fez a logo, tudo, mas assim, para ser uma brincadeira, com essa coisa de polinizar e não polemizar. A gente está precisando que tomara que as pessoas comecem cada vez a falar sobre isso, porque eu acho que é tudo assim, um movimento que as pessoas entram e elas nem percebem. De repente as pessoas estão se odiando, estão reclamando, é por um costume até, não é... Eu acredito que isso não faz parte realmente do ser humano, assim, sabe? Lá no âmago, aquela chaminha é uma coisa positiva. A gente só precisa ter esse cuidado na escolha da música. Alimentar. Né? Alimentar do aroma, da atividade integrativa. Você descobrir a sua frequência certa. Sim. Né? Você está na sua frequência correta, positiva, sempre numa frequência, né? Elevando Sim. a frequência. E quando a gente está numa frequência muito baixa, negativa, né? O cérebro, ele a tendência dele é a cada vez mais. Então, quando a gente consegue chegar numa frequência que vai elevar tanto a sua energia quanto a do próximo, eu acho importante. É isso que a gente está precisando. E o que eu acho muito bacana também você veja 2 pessoas de atividades completamente diferentes, porque a gente está precisando disso, né? Porque todo mundo hoje em dia está ficando muito em bolhas, né? Como uma coisa complementa a outra. Sim. E a gente, o tempo todo, a gente está aprendendo, né? Porque também hoje em dia, todo mundo virou especialista, né? E a gente precisa ter esse tempo de parar, de ouvir, de ter esse olhar meio desnudo. A gente tá falando de roupa, mas a gente tem que se tirar um pouco do que a gente acha que é para ter esse olhar para o outro. Por mais que eu goste de música, eu não entendo tanto de música, mas eu me interesso para saber, poxa, mas que legal, né? Olha esse trabalho que foi feito com música, com aroma, manha típica. A gente está aprendendo, e isso é a proposta da FolhaCast. Você também, tantas coisas, essa metáfora com o outono, né? Essa questão toda da importância de se vestir, de estar concentrado no que está fazendo com os fones de ouvido, do perfume na casa e tudo mais. Você também é mãe, tem 2 meninos lindos. 3 meninos. 3 meninos! Eita, que corajosa! Gostou. Que bacana! Tem o Atos, vai fazer 28 anos. Sério? O João, que fez 17 ontem. E o Pedro, que faz 15. Nossa, que bacana! Que joia! Você vê? Que mulherada corajosa, né? Eu admiro, e é bacana, porque eu acho assim... uma das funções mais importantes, eu penso, mais difíceis e mais desafiadoras é o papel de ser mãe. Por isso que eu acho assim que hoje em dia muitas mulheres falam, não quero ser mãe. Realmente, tem que pensar bem, tem que ser uma escolha. Que bom que as mulheres hoje em dia podem escolher, né? Isso é muito recente, né? Muito recente. Porque a maternidade, ela foi instituída, imposta, né? Por longos séculos, Sim, né? Sim. Então, é muito importante que a gente hoje possa escolher ser mãe. Escolher ser mãe de 3, escolher ser mãe de 1 e escolher não ser mãe. Sim, né? Sim. Porque é o nosso papel, cada um tem que ter essa liberdade, a gente tem que soltar, né, como as folhas de outono, tem que deixar cair e ver a nossa raiz. Porque se a gente vai lá olhar a nossa raiz, a gente vai descobrir. Até você falando quando eu tinha 15 anos, na infância. Na verdade, se a gente para, porque tudo é muito ruído que a gente escuta, né? É muito barulho toda hora. Se a gente para com muita atenção, a gente vê que muita coisa estava lá na nossa infância mesmo. E a gente só precisa resgatar, mudar algumas coisinhas. Mas que papo mais gostoso nosso, hein? Que delícia, que delícia. Eu queria agora, por favor, Cíntia, que você desse um recado para os nossos ouvintes desse papo todo. Se você pudesse falar alguma coisa para o pessoal, para estimular, de repente, ouvir músicas diferentes, ou usar um perfume, aroma, manha típica, sobre atividades integrativas. O que você gostaria de falar? Por favor. Acho importante que a gente pense que o cuidado cabe na vida real. O cuidado cabe no nosso cotidiano, na nossa rotina, mesmo que de uma forma simples, de uma forma que não precise ser tão regrada, tão endurecida, engessada, né? Então, alguma forma de cuidado
a gente precisa encontrar para que ele caiba na nossa vida e faça a nossa vida mais leve, mais tranquila, mais próspera, né? Acho que estar em contato com quem a gente é, com o nosso desejo, com a nossa necessidade, o que eu preciso desenvolver, né? Isso é muito fundamental para que a gente viva melhor. Então, acho que o meu recado é esse: busque um cuidado que caiba na sua vida real e não abra mão dele. Nossa, maravilhoso. É pra gente parar e pensar. Eu tenho tentado fazer isso, mas a gente tem que sempre, né, todos os dias pensar o que me faz bem. Sim. Né? E é só você vai ter essa resposta. E o que eu consigo fazer na minha rotina. Na rotina, é questão, né, do como você cabe? Fazer, que cabe tanto em dinheiro que também, eu consigo tudo. Acessar, exatamente, até financeiramente, né? A gente tem muitas realidades diferentes, então quem pode acessar uma academia e se sente bem em fazer academia, vai fazer. Quem não pode, será que consegue 15, 20 minutos, 30 minutos de caminhada? Será que consegue participar de algum grupo? Um grupo de escrita, um grupo de leitura, um grupo de óleos essenciais, né? Enfim, a gente precisa encontrar algo que nos faça bem e a gente pode se conectar com isso de uma forma mais incisiva, de uma forma mais consistente, para que a gente não se abandone naquilo que a vida traz de dificuldade, tanto para as mães atípicas, quanto para as mães típicas, né? Para todas nós. O cuidado, ele é importante para todas nós. Que bom. E a gente tem que se cuidar mesmo, né? Sim. Muito obrigada, Cíntia. Regiane, e você, eu queria que você desse assim, um recado, porque as mulheres estão muito rígidas com elas mesmas, né? Às vezes eu até brinco, eu vou tirar uma foto, a pessoa fala, não quero tirar uma foto. Eu falo, só não tira foto que é procurado pela polícia. Eu brinco, né? Porque essa coisa de se expor, de autoestima, né? De fazer uma brincadeira com alguma coisa e tal. Que dicas você daria para as mulheres, para os homens, para as pessoas, elas terem um pouco mais essa segurança de serem quem elas são mesmo, sabe, de se amar, resumidamente? Então, a minha dica é exatamente isso que você falou. Descubra quem você é. Quando você descobrir quem você realmente é, você não vai se importar com nada do que o outro traz que vem para te machucar. Nunca. Então, às vezes você ir lá e descobrir que o tempo que você vai na academia, aquelas 2 horas na academia, ou menos de 2 horas, quem não consegue ficar 2 horas? 2 horas. Uma horinha no parque, uma yoga no parque, que eu vi que você... Fazemos. Ótimo. Muito legal. Então você estar leve, você se sentir leve. E quando a gente se sente leve, a gente passa isso pro outro, né? Quando não é pesado, você passa automaticamente. Aí você vai buscar uma roupa que você gosta, independente de se é uma roupa fitness ou não é uma roupa fitness. Se encontre, e que isso é fundamental para que a gente não fique nessa de estar sempre rígida, tá sempre solta e leve. Isso, eu acho que é um recado maravilhoso, que falta mais leveza na vida da gente, né? E esse carinho, ter esse olhar mais amoroso, mais... Como você fala com uma amiga, né? Porque a gente Consigo mesmo. porque a gente é meio duro com a gente, né? Porque aquilo que eu tinha comentado, né? Como que a gente vai dar o que não tem? Então eu só posso oferecer pro outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Falando em objeto, eu tenho esse relógio, eu posso tirar esse relógio e te dar de presente. Se eu não tenho esse relógio, eu não posso te dar. Então eu só posso dar o que eu tenho. Então vamos cultivar coisas boas, né? Usar música, aromaterapia. Eu acho assim que deixamos um recado muito bacana, uma conversa muito agradável. Eu espero que vocês possam sentir o prazer que eu senti. Espero que vocês duas também, minhas convidadas especiais. E vamos terminando por aqui. Gostaria só de falar para vocês, lembrando algumas coisas que nós conversamos. Sobre o cuidado interior, cuidado exterior, sobre música, aromaterapia, aromas, sobre terapia, sobre vestir-se para exercício, ou mesmo a coisa do vestir, não precisa ser só roupa, você se impor, né? Você se colocar
Isso é uma coisa. E deixar fluir. Vamos deixar fluir as coisas, né? Vamos deixar as coisas correrem. Porque às vezes também a gente quer. Eu achei muito bacana essa coisa da metáfora do outono, porque a gente às vezes quer ficar lá, recolher as folhas e talvez até colar. Não, era o momento de deixar. A gente às vezes, o outono também é uma época boa para a gente fazer uma arrumação geral, né? E deixar as coisas irem. Liberar o que precisa precisa liberado e que venham coisas boas, não é mesmo? Isso que a gente deseja. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, Regiane, muito obrigada a você que esteve aqui e espero vocês no próximo episódio do FolhaCast. Muito obrigada. Tchau para vocês.